Oi gente, meu nome é Rodrigo, vocês estão no Meu Mundo Geek e eu assisti ao primeiro episódio de The Vampire Diaries e eu vim aqui falar o que eu achei desse primeiro episódio e talvez mais pra frente, se esse vídeo aqui render, eu possa assistir todas as temporadas e trazer mais vídeos aqui pro canal dessa série. Então deixa o seu like aí, porque assim eu vou saber que vocês gostaram do vídeo e eu posso assistir a série, né, e trazer mais vídeos aqui pro canal. Me segue lá no Instagram, gente, pelo amor de Deus, vamos me seguir no Instagram, @Rodrigo_TW_. Lembrando que a série é de 2009, então a gente já pode esperar o quê? Coisas assim meio, né, meio assim podres. Mas é o que tem pra hoje. E o primeiro episódio já começa assim, sendo narrado pelo Stefan Salvatore, né, que é o vampiro lá. Logo de início a gente acha assim, gente, tá vindo uma série de terror, né, que inclusive essa primeira parte desse primeiro episódio me lembrou muito Teen Wolf e Supernatural, por causa que ambas as séries começam com essa vibe assim, terror, né. E logo de cara, tinha um casal dentro de um carro lá, né, conversando, e eles acabam atropelando uma pessoa. E o cara que tava dirigindo o carro, ele sai do carro, né, vai lá ver quem atropelou pra ajudar essa pessoa, né, afinal eles tinham atropelado uma pessoa, e essa pessoa que foi atropelada levanta lá e ataca o cara que atropelou ele. Porque esse cara, na verdade, não era uma pessoa humana, né, era assim um vampiro. Aí a mulher que tava no carro junto com esse cara levanta, sai do carro, e ela também é atacada, e os dois acabam morrendo pro vampiro. Mas minha gente, o que foi aquela névoa? Que névoa fake. E depois aparece uma cena do Stefan, o vampiro que tá lá narrando o episódio, e ele pulando do telhado lá da sua casa, que também é uma outra coisa assim que já começa uns efeitos nível Teen Wolf e Supernatural, né? Porque fazer o que, né? Uma série de TV. Então a gente conhece a Helena, que se eu não me engano, né, muita gente fala mal dela, e eu ainda não entendi por quê, porque nesse primeiro episódio eu gostei da personagem, não é uma personagem que vai me irritar, pelo menos eu acho que não. Aí ela tá lá, né, escrevendo no seu diário, contando tudo o que aconteceu. Ela tem um irmão mais novo e eles perderam os seus pais em um acidente de carro, que inclusive a Helena estava dentro do carro, então assim, só desastre. E esse irmão mais novo da Helena é um drogado, mas não é um drogado nível Elite ou Euforia. Agora corta pra Helena dentro do carro com a sua melhor amiga, Bonnie. Aí a Bonnie lá falando que ela prevê o futuro, né, uma coisa meio... Mentira, ela tá brincando na real, só que mais pra frente a gente percebe que ela não só prevê o futuro, como ela também vê as coisas que aconteceram no passado, né? E chegando na escola, a Helena e a Bonnie vê que tem um aluno novo, que é o Stefan, o vampiro que eu tô falando desde o início. Aí ele vai lá, hipnotiza a mulher lá pra poder colocar ele na escola, que inclusive eu quero muito saber quantos anos o Stefan tá fingindo ter nessa escola, porque assim, ele não tem cara de adolescente, então se ele estiver fazendo, sei lá, uma pessoa de 17, 18 anos já é muito pouco pra ele, porque ele não tem cara de adolescente, ele tem uma cara de muito velho, tá parecendo Elite, né? De novo eu mencionando essa série aqui. Hello, darkness, my old friend. Aí depois a Helena e o Stefan se encontram, né, quando ela sai do banheiro, e já cortando pra cena no cemitério, que é uma cena que eu achei meio bizarra, porque tinha um corvo lá meio que perseguindo a Helena, né, porque ela ia pra cá, o bicho tava lá olhando, ela ia pra cá, o bicho tava lá também olhando, que coisa horrorosa. Mas esse corvo não era o único meio que observando ela, afinal ela foi sair do cemitério, né, ela acabou de escrever no seu diário e foi sair do cemitério, e quem tava lá, como se não queria nada, o Stefan. Minha gente, eu tava na dúvida se era o Stefan ou se era o Joey de Yu. Enquanto isso tudo tá acontecendo, o irmão mais novo da Helena tá vendendo drogas pra irmã do seu ex-namorado e ex-melhor amigo. Eu ainda não entendi muito a história, né, deles dois. E quando chega a noite, essa garota que tava comprando as drogas lá com o irmão da Helena, ela é atacada na floresta por um vampiro. Só que não era o Stefan. Que inclusive o Stefan e a Helena estavam juntos na festa, porque um chamou o outro, né, pra ir pra essa festa e tudo mais. Só que o Stefan abandona a Helena e vai correndo pra casa desesperado, porque não foi ele que mordeu essa garota, a irmã lá do ex-amigo, ex-melhor amigo, ex-namorado, não sei, da Helena. E quando ele chega na casa dele, tá lá o corvo, assim, do nada, o corvo que tava perseguindo a Helena no cemitério tá lá. Aí ele olha, aí quando ele olha pra trás, tá o irmão dele lá, o Damon Salvatore, que eu sei que muita gente gosta dele, que é o personagem favorito de muita gente. Os dois são obcecados pela Helena, porque ela lembra a Catherine, que eu não sei dizer ainda se é uma antepassada da Helena ou se é só uma pessoa que parece muito com a Helena. Eu sei que os dois estão obcecados com a Helena por causa disso. Aí os dois falam assim, ai, por que você tá atrás da Helena? Sendo que os dois estão atrás da Helena, né? Então assim,
hipocrisia pura. Aí depois daquela briga ridícula, o Stefan vai atrás da Helena pedir desculpas pra ela, né? Afinal, ele deixou ela sozinha lá na festa, ele largou ela ali e tudo mais. Só que ele simplesmente não bate na casa, ele fica do lado de fora da janela, observando a garota na janela, escrevendo no diário. E o episódio acaba com a garota que foi mordida pelo Damon lá no hospital, né? Ela acorda e fala que foi um vampiro que mordeu ela, então ela provavelmente já vai ficar assim meio atenta, né, que existem vampiros, só que ela conta isso pro irmão dela, que é o ex-melhor amigo, o ex-namorado da Helena, que já tá com ciúmes da aproximação dela com o Stefan, que é um vampiro. Então vai acontecer merda, já tô prevendo aí que vai ter alguma merda. E a série acaba assim, e pelo que eu percebi, né, que eu fui pesquisar, a série realmente é de romance, né, só que não é um romance qualquer, é um romance de vampiro. E eu não sou muito fã de vampiro, mas eu gostei bastante dessa série. É uma série que me surpreendeu, afinal, como eu já disse, eu não gosto de vampiro. Só que eu achei que a série seria uma coisa meio Supernatural e Teen Wolf mesmo, que tipo, tem romance, mas o foco não é esse, sabe? Mas pelo que eu percebi dessa série, o diferencial dela é que realmente é de romance. E provavelmente eu continue assistindo a série, porque agora eu tô querendo muito saber, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu fiquei muito curioso de querer saber o que vai acontecer com aquela garota que foi mordida. Então se você quer mais vídeo de The Vampire Diaries, não sei se eu tô falando certo, mas deixa aí nos comentários, porque com certeza eu vou assistir a série, então eu posso trazer mais vídeos aqui pro canal. Então deixa o seu like também, porque isso vai me mostrar que vocês gostam sim também dessa série. Me segue lá no Instagram, @Rodrigo_TW_. Minha gente, eu sempre falava o nome desse arroba errado. Agora eu finalmente tô falando certo. Então, gente, foi esse vídeo e até o próximo vídeo.